Então, agora sim, iniciamos a gravação. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. A Carol avisou que algumas pessoas não tinham recebido o link, mas esse link foi passado por e-mail para os inscritos. Carol, conseguiu passar para quem estava precisando aí o link? Sim? Tá. Então, se for surgindo aí mais alguma questão de comunicação, a gente vai vendo o que pode fazer. Então, dando aí as boas-vindas e iniciando nosso evento, eu não posso deixar de mencionar, em primeiro plano, né, a situação que a gente está presenciando, todos nós, gaúchos e não gaúchos, né? A editora Discurso é do Rio Grande do Sul, então eu sou gaúcho. Por mais que o público que esteja aqui nos assistindo nesse momento seja preponderantemente paulista, mas a gente está passando por um momento no país, e especialmente no estado do Rio Grande do Sul, de calamidade, e todos vocês estão sabendo do que ocorre, né? A gente, inclusive, pensou, né, Carol, se manteria a atividade ou não, como é que a gente faria, que reprogramações foram necessárias aí em relação ao lançamento deste livro, mas decidimos manter. Então, decidimos manter, mas não sem essas considerações, né? Por isso estou fazendo menção aqui. A gente, em primeiro lugar, se solidariza com o que o Rio Grande do Sul está passando e todos os gaúchos e moradores desse estado. Eu acho que tem alguém aqui com o microfone aberto. Acho que é o período de entrar, conectar o áudio, mas já colocou no mudo. Já está mutado. Já. Bem, mas é um momento, então, muito feliz, né? De a gente estar aqui no pré-lançamento desse livro da Carol Ramparian, Cartas a Psicanalistas Persistentes. Muito feliz por ser o lançamento da Carol, como escritora, como autora, mas também porque acho que a cada momento que um livro novo, né, uma autoria nova entra no campo da psicanálise, a gente tem a celebrar aí porque é uma intervenção no campo. E como vocês já estão acompanhando, né, pelas divulgações que foram saindo, vídeos, comentários que foram saindo sobre o livro, é um livro muito instigante já pelo seu formato, né, formato de cartas. Um livro que é proveniente de uma tese de doutorado da Carol. E a primeira questão que isso nos coloca é como é que, né, a Carol fez uma tese em formato de cartas. É uma coisa, não sei se inédito aí, né, Carol, mas muito diferente nesse meio acadêmico, da gente ver um trabalho com essa consistência e neste formato. Então, a tese da Carol foi deste formato, a adaptação para o livro depois foi mais todo um trabalho, né, que a gente foi fazendo, que eu fui acompanhando. E a gente tem aí com certeza, um livro que está provocando, desde o seu pré-lançamento, né, a curiosidade de a gente poder saber do que se trata essas cartas a psicanalistas persistentes. Então, um momento muito feliz de pré-lançamento, esse momento que a gente está tendo aqui agora, depois vai para o nosso canal, quem não pôde estar assistindo hoje, né, está participando, vai poder acessar depois. Para este primeiro momento, nós temos dois convidados, o Leandro Santos e a Glaucineia Gomes, que vão estar trazendo comentários, considerações sobre o livro, mas também sobre isso que a gente fez como uma chamada na nossa discussão de hoje, que é sobre a existência da psicanálise, de modo geral, aí, né, na cultura contemporânea. A gente se propôs essa pergunta: por que a psicanálise insiste na cultura contemporânea? Então, a gente vai estar contando com os comentários desses convidados, que vão estar aí fazendo um bate-papo com a autora, né?
A ideia não é contar para vocês como é que é o livro, mas é fazer alguns comentários, algumas intervenções, justamente para incentivar essa curiosidade sobre a obra que está sendo lançada. O livro, então, segue ainda em pré-venda, né? Vocês podem acessar pelo nosso site, editoradiscurso.com.br, podem estar adquirindo o livro, encomendando seu exemplar, ainda com valor de pré-venda. E depois que terminar esse período de pré-venda, vocês vão poder acessar, então, na Amazon, nas livrarias, com a própria Carol. Vai ter um lançamento presencial em São Paulo, mas que, então, são outros momentos, outras formas de adquirir o livro, né? Deixa eu apresentar, então, os nossos convidados e também a Carol mais formalmente e, sem mais delongas, vou estar passando a palavra. Bem, a Carol Godoy Ramparian é psicóloga e psicanalista, doutora em psicologia clínica pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, é docente e coordenadora do curso de graduação em psicologia do Centro Universitário de Votuporanga. Também coordena a pós-graduação em psicanálise clínica, o sujeito contemporâneo. Carol, que é autora do livro Cartas a Psicanalistas Persistentes. E os nossos convidados, Leandro Alves Rodrigues dos Santos, é psicanalista, doutor em psicologia clínica, com pós-doutoramento em psicologia social pela PUC São Paulo, criador e idealizador do podcast Rádio Freud, autor do livro A Psicanálise no Brasil, antes e depois de Lacan, posições do psicanalista nessa história. E a Glaucinéia Gomes de Lima é psicóloga, professora de pós-graduação e supervisora de estágio acadêmico de psicologia, mestrado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, com experiência na área de psicologia, com ênfase em psicanálise. Então, essa é uma apresentação mais formal, mais informativa sobre os nossos convidados. Eu vou estar passando a palavra agora para a Carol, que vai estar introduzindo a nossa atividade, e em seguida ela vai estar passando a palavra aos nossos convidados, antes da gente poder ter um bate-papo mais aberto, né, em que também vocês vão poder, ao final, colocar perguntas, fazer comentários, participando aqui da nossa atividade. Carol, contigo. Obrigada, Josias. Boa noite a todos os presentes. Assim, eu confesso que eu já mudei aqui a minha forma de associar livremente, conforme o Josias foi falando, já me emocionei, já me recompus. E preciso, claro, dizer que eu estou muito, muito orgulhosa, feliz e eu acho que satisfeita, né, com o fato de eu ter persistido, não só no doutorado, mas no projeto de produzir esse livro, e mais do que isso, acho que publicizar, né, as ideias que me acometeram ao longo de alguns anos aí de pesquisa, de discussão. Mas antes de eu falar disso, eu queria dizer que estava assim, né, uma sexta-feira comum para mim, fiz minhas atividades básicas, e até o pessoal entrar, Glaucinéia, o Leandro, eu e o Josias, estávamos aqui os quatro, para mim como se a gente fosse ter um bate-papo assim, né, daqueles mais corriqueiros da vida, até porque a Glaucinéia dispensa, né, as minhas apresentações, foi minha professora da graduação, que eu vou chamar de Glauci, né, então, para quem não estranhar, né, eu não dizer o nome dela todo, eu não consigo, né? Às vezes só de forma formal. Enfim, é uma representação para mim na psicanálise. E eu acho que todo um trabalho dessa relação que eu fui construindo, né, com uma psicanálise ética, enfim, persistente também, né, e muito preciosa de poder ser lapidada, né, com os estudos, com supervisão, com as escutas. Então, a Glaucinéia aqui
era como se fosse da minha casa, então eu estava tranquila, né? O Leandro, então, foi uma referência para mim ao longo do doutorado, né? Tive acesso a ele primeiro pela obra dele, né? E quando as ideias dele contribuíram muito com a minha tese, não tinha como ele não compor a banca, né, do meu doutorado. Então, tanto o Glaucineia quanto o Leandro estavam na banca do meu doutorado. E aí começaram a fazer parte da minha família. Então, eu estava aqui, gente, tranquilo, vendo alguns nomes aqui de pessoas com quem eu já converso, já dei aula. A Rô aqui representando também meus colegas de doutorado. Mas eu preciso dizer que, por mais que todos aqui já faziam, né? Acho que esse aconchego em mim. Na hora que eu vi o nome da minha irmã entrando, eu me emocionei. Né? E aí é curioso, né? Porque é justo, acho que quem, enfim, pode acompanhar muito mais de perto, né? O que para mim representa uma pessoa que persiste, né? Então, foi muito curioso isso. Eu estava tranquila, na hora que ela entrou, eu falei, nossa, o coração bateu a mil. Então, mudei aqui, né, toda a minha forma de me apresentar. Você se comporta aí para não me emocionar, tá? Então, fica aí quietinha. Enfim, eu mudei aqui minha forma de me emocionar. Olha, né, de me apresentar e de me emocionar de fato, para dizer que é uma honra, né, poder ter não só a presença do Leandro, da Glauce, do Josias, que já está virando da família também, né, Josias, tanto que a gente tem contatos, não só a minha família, mas eu acho que cada nome aqui, né, tem aí a sua importância, seja, enfim, não só por pessoas que já me provocaram alguma pergunta, ou porque algumas pessoas talvez já me prestigiaram, puderam, né, me prestigiar, enfim, em algum outro espaço de discussão. Mas, de qualquer forma, eu preciso também dizer que tivemos aí um período, como Josias citou, né, a editora e a gráfica, né, são, estão, né, alocadas no Rio Grande do Sul. E aí eu ficava pensando, não é à toa que o livro é sobre persistência, né? Porque eu acho que o que a gente tem visto, né, daquelas pessoas, daqueles sujeitos, o quanto a persistência ali me parece fazer muito sentido para eles enfrentarem, né, exatamente o que eles estão enfrentando, de uma forma que eu acho que para nós fica quase inatingível, né? Nós estamos aparentemente todos, né, bem acomodados, né? Então, foi de fato, acho que um momento que de muito cuidado, eu acho, né, nessa discussão da produção do livro. Para mim também a gente não fazia sentido a gente mudar de uma gráfica para São Paulo, mas a gente tem prazos e aí você fica, bom, o que a gente pode fazer? Então, né, mantivemos a ideia, continuamos com a gráfica no Rio Grande do Sul, mas eu acho que tem aí um simbolismo maior ainda, né? Tudo isso que aconteceu durante esse período, né? E justamente com a produção desse livro. Bom, eu acho que passado essa apresentação inicial, e claro, já estou deixando os agradecimentos a todo mundo que reservou um tempinho, né, da sua sexta-feira, antes de ir para a balada, conseguiu entrar aqui e poder ouvir, né, o que a gente tem talvez como um bate-papo mesmo. Então, além dos agradecimentos, já deixo um agradecimento especial para a Glaucia e para o Leandro também por toda a disponibilidade, mais uma vez, tá? Então, vamos lá, eu acho que eu não vou me alongar muito mais não, vamos fazer a palavra circular. Acho que a Glaucineia poderia começar. Leandro, tudo bem?
Boa noite, vocês me escutam? Bom, gente, boa noite a todas, todos, todes. Eu vou fazer uma audiodescrição. Eu tenho a pele clara, cabelo cacheado, estou de óculos, estou com a roupa vermelha. Atrás de mim tem muitos livros de psicanálise e vou dar início aqui a esse tantinho de prosa com vocês. E inicialmente digo ao Josias que, como sou do Rio Grande do Norte, embora morando em São Paulo, me solidarizo aos nossos irmãos gaúchos que sofrem, né, esse momento tão difícil, né? Então, envio a minha solidariedade para esse povo tão guerreiro. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar e eu estou numa conversa com duas pessoas que me acompanham em tempos e espaços muito diferentes, né? Eu tive a oportunidade de ser professora da Carol na graduação, mas a gente já se encontrou em muitas outras condições, em supervisão, no convite em aula da pós, no convite para qualificação qualificada, para defesa de doutorado, para a escrita do prefácio do livro, e o Leandro fez doutorado junto comigo na mesma época. Nós tivemos bebês no colo que hoje já são jovens, né, aí nas graduações, e a gente já se encontrou em diversas áreas geográficas diferentes, desde Natal, Santo André, São Paulo, PUC, USP, etc. Então, é um prazer muito grande estar aqui e agradeço à editora, né, Discurso, que promove a edição desse livro. Então, pensando na pergunta que vocês trouxeram como provocação, né, como pensar a insistência da psicanálise no mundo contemporâneo, eu fiquei pensando que ela insiste no contemporâneo a partir do singular. Então, quando o saber da psicanálise se singulariza, como Carol cita, né, no escrito dela, ela o faz pela sua decisão. Então, tem uma decisão singular. Tem um querer debruçar-se sobre uma teoria, um ser orientado por um enigma, por uma paixão, que não é a paixão da ignorância, mas a do desejo de saber. A psicanálise também pode insistir no coletivo, se a gente for pensar, pela incidência dos últimos acontecimentos que abalam o mundo e que justificam a insistência da psicanálise. Por aqueles que relativizam e desqualificam o Freud, que tentam tirar a grandeza do seu descobrimento, que é uma tendência constante desde a invenção da psicanálise. E a gente pode pensar que a psicanálise vai se confundir com o desejo do seu inventor, que tem um pensamento extremamente virulento, cujas palavras têm uma intensa radicalidade, e ele vai fazer com que nós, analistas, fundemos nossa prática pelo efeito de transmissão do que o Freud deixou como legado. Então, a psicanálise vai insistir quando a gente, analista, se permita se surpreender com o novo no texto freudiano. Então, eu fui conversando com o seu texto a partir desse livro do Gilson Iannini, A Psicanálise no Século XXI, que tem me orientado nesses últimos dias, e o Gilson retoma o Agamben, quando ele fala do contemporâneo, e ele diz que o poeta, né, ele cita o poeta como aquele que deve manter fixo o olhar no seu tempo. E ele mantém fixo o olhar no seu tempo para perceber não as luzes, mas o escuro. Eu achei isso tão freudiano, não é? Porque se o contemporâneo é olhar no escuro, como que a gente pode olhar com Freud o escuro que nos rodeia, né? Pensando nos últimos acontecimentos pandêmicos, tragédias, guerras, catástrofes, ascensão do neofascismo, as batalhas cotidianas, a desqualificação sempre presente do discurso psicanalítico, a desqualificação do discurso da ciência. Então, o que é contemporâneo, o que é o céu e o escuro
que nos rodeia. Né? Saber que tem uma luz presente, que nunca pode ser alcançada em toda a sua amplitude. Então, é com essa posição contemporânea que a gente pode questionar a origem e o passado, neutralizando esse brilho dos holofotes atuais. Então, Freud, com a noção de inconsciente atemporal, permite a gente olhar o passente, o presente, o pressado, o flutuado, o flutuante, o presuro, né? Como na brincadeira do poema concreto, que brinca com as palavras presente, passado e futuro. Né? O agora eu era, do Freud, né? Esse futuro anterior. O Agamben fala também que é preciso uma singular relação com o tempo, que a gente não mantenha com a época um olhar fixo, mas um olhar à distância, para poder se verter, entrevendo uma íntima obscuridade. Então, a gente iria refletir entre o passado, o presente e o futuro e lutar contra o tempo. Então, se o contemporâneo luta contra o tempo, significa que ele não aceita e nem vive esse tempo passivamente. É afirmar-se parte dele, mas não ter nenhum desejo nostálgico, é não aceitar o tempo. E o Agamben fala, né, a partir do Nietzsche, da intempestividade, que no tempo o inoportuno vai estar fora do tempo próprio, aparece como um imprevisto, como um súbito, e é preciso rejeitar o que é óbvio, mostrar que aparências opostas podem dar origem a conceitos complementares. Então, essa intempestividade é uma consideração que vai compreender como mal, como um inconveniente e um defeito, aquilo do qual nossa época se orgulha. Eu lembro do Pedro Cardoso, que faz uma brincadeira com as redes antissociais, né? Ele brinca com o significante rede social, com antissocial, justamente apontando que aquilo que causa tanto orgulho é um mal. Né? Então, o contemporâneo ele não se adequa ao seu tempo. E essa intempestividade é indispensável, porque a gente traz um olhar de fora, como Carol faz, quando ela interroga os analistas que fizeram parte da sua pesquisa. Ela o faz de fora, estando dentro, né? Como analista, como professora da teoria psicanalítica, ela interroga como alguém externo, mas não alheio àquele campo. O Agamben também fala que é preciso enxergar não as luzes do tempo, mas a escuridão. E o que seria essa escuridão? O que a gente encara de escuridão? O que é que tem de horror no nosso ofício? O que é enfadonho, cansativo, insuportável? Então, se a gente for pensar no texto freudiano, ele vai se contrapor às barreiras históricas. O Freud pode ser considerado como alguém à frente do seu tempo e à frente do nosso tempo. E tem um contraste, né? Parece que o Freud é um aparente conservador na vida pessoal, mas com um papel impressionante em várias lutas, né? Em relação à homossexualidade, à luta feminina. Então, como que a gente pode perceber esse escuro, né? Que não é de um modo passivo. Significa, para o Agamben, neutralizar as luzes do nosso tempo e enxergar as trevas. Então, ele fala que fazer isso é de uma raridade, mas também de uma coragem, porque é ser capaz de não manter fixo o olhar no escuro da nossa época. Porque tem uma luz que se dirige a nós, mas que se distancia infinitamente de nós. Então, Freud vai falar dessas coisas em alguns, muitos textos, né? E eu destaco aqui no Poeta e o Fantasiar, onde ele fala da relação entre passado, presente e futuro, que são interligados pelo fio do desejo. Então, pensando no escritor criativo, né, que Carol inaugura e joga sua semente no mundo, ele vai buscar, na sua vivência passada, um material para o escrito e lançar isso para o futuro, dizendo que não sabe,
e que tem algo mais do que quis dizer nas entrelinhas desse texto, não é? Então, o Freud é um escândalo desde sempre, né? E o que é o escândalo Freud? O que ele tem de escandaloso? Ele neutraliza as luzes da sua época, tem sempre um apontamento para o que é inatual. Ele vai, a partir do momento que ele desativa a descrença e a impotência médica, que silenciava as histéricas, e ele dá voz. Ele retira os sonhos e as fantasias do absurdo e da inexistência. Ele libera a palavra da conversa banal, dá um espaço de surpresa para que ele fale. E o Freud faz nascer um mundo que é mais freudiano que ele próprio, né? Como diz a Rudina Scoh. E as consequências radicais do pensamento do Freud a gente pode encontrar em muitos dos seus críticos, inclusive, né? Tanto o pessoal da Escola de Frankfurt, que falam da obsolescência da psicanálise, quanto na Butler, no Mbembe, né, no próprio Foucault, estiveram um caminho aberto pela subversão, pelo escândalo freudiano. Então, em um século XXI, se a gente for pensar no contemporâneo, né, é um século atravessado por uma pandemia planetária, que vai fazer com que a gente perca referências, onde biopolítica e necropolítica estão ali o tempo inteiro, escandalizando e fazendo sofrer. A gente tem no campo político tanto as democracias liberais corroídas pelo estado de exceção, quanto o fantasma do neofascismo. E por que a psicanálise sobrevive? Né? A que ela sobrevive? A sua morte é anunciada todos os dias, né? Aos livros do Popper, do Deleuze, do Guattari, do Foucault, da Butler, as Natálias Pasternak e companhia, aos bons costumes, às desconstruções, às guerras internas da própria psicanálise e às tentativas de estandardizá-las. Então, nesse sentido, pensando, né, no que insiste, a gente pode pensar o que é que não pode insistir na psicanálise, que eu acho que a escrita corajosa do seu texto, né, que escuta os analistas falando do seu ofício, né, da sua formação, da sua caminhada. Então, eu pego alguns trechos do livro do Gilson, ele diz que a psicanálise não pode ser indiferente às camadas do mundo, aos sedimentos, aos horizontes, às ruínas do nosso tempo, nem ser insensível às múltiplas formas contemporâneas de segregação, não ser indiferente às lutas por reconhecimento, como as lutas antirracistas e antifascistas, não ser insensível às conquistas e desafios das novas formas de viver e pensar o corpo, gênero e sexualidade, não ser alheia ao pensamento pós e decolonial e ao que significa fazer psicanálise no contexto brasileiro. Eu acho que o seu texto inova, trazendo, né, a experiência brasileira de alguns analistas que se dispõem a testemunhar. A gente não pode ser indolente ao número alarmante da desigualdade social, nem ser neutra politicamente, especialmente com a luta antifascista, né, cujo fantasma nos assombra. Então, por que o Freud seria contemporâneo? Porque não param de ressuscitar a notícia da sua morte, ele morre todos os dias, né? E é ressuscitado também. Se ele morreu ontem e hoje se fala de novo na sua morte, ele não para de ser ressuscitado. Por esse debate que não cala sobre a cientificidade da psicanálise, porque ela é uma força pulsante que transborda, né? Porque ela nos traz tesouros, mapas, baús, tralhas, cadeados, janelas, né? O Freud, que tanto é lido por críticos, por inquisidores, por canceladores, por fãs, por tribunais, por altares, né? Que traz em seu texto claridade e obscuridade, não pode ser pensada, e eu gostaria de insistir, fora da democracia. Né? A psicanálise só pode ser pensada com um projeto de democracia que é incompatível com violência, com opressão, com silenciamento, com totalitarismos, com modismos, com adaptacionismos, porque ela não pode, nem enquanto prática ou teoria ou ética, coincidir com conformismos.
E, lendo o livro do Gilson, ele faz uma alusão a um trecho do Guimarães Rosa que eu tinha encontrado numa fala do Marcos André Vieira, que fala do vagalume na obra, no conto Sagarana. Então, ele fala o seguinte: fechei-me no quarto. Pela janela aberta entrava um cheiro de mato misantropo. Debrucei-me. Os conhecedores do sertão sabem o que é isso. Noite sem lua, concha sem pérola, só silhuetas de árvores e um vagalume lanterneiro que riscou um psil de luz. Olha que construção linda! Um vagalume lanterneiro que riscou um psil de luz. Então, o vagalume, ele ensina a arte de resistir a holofotes e à escuridão. Vão na contramão do obscurantismo contemporâneo, a essa epistemofobia reinante, a essas renascentes ondas neofascistas são contra as grandes luzes do presente. Então, como é que é a luz do vagalume? Ela é luminescente, ela é pálida, é meio verde, né? Ela é fraca, seja a luz dos fogos enfraquecidos ou almas errantes. Olha o que diz o Guimarães. O meio deles é um acenado de amor. Então, Carol, o seu trabalho é um lampejo. Cria uma brecha e recupera a cintilância entusiasmante necessária nesses tempos de tanto horror. E eu sou grata a ter sido sua leitora. Muito obrigada, Glaucia. Sempre uma delícia te ouvir. E, bom, eu anotei aqui algumas coisas, mas eu também não vou me alongar para o Leandro, para a gente também poder depois abrir aqui um bate-papo. Mas você me fez pensar, né, no ato de fé que o Bion traz, e eu coloco isso também no livro, né, do psicanalista ter uma certa crença, né, no ser humano, apesar de conhecer todas as dimensões envolvidas na constituição, né, desse ser humano. Então, acho que, de uma certa forma, essa ideia, né, um pouco de iluminar, né, eu acho que eu fiquei pensando na tua fala o quanto a psicanálise talvez persista justamente porque ela continua iluminando, né, uma trajetória, um caminho, né, que não só os psicanalistas podem atuar, como eles podem atuar, mas como o sujeito pode viver e sobreviver, né? Muito obrigada. Acho que vamos ouvir o Leandro, e aí a gente abre esse bate-papo. Acho que alguém fez algum comentário aqui no chat? Acho que sim, né? Ixi. Ah, a Laura também. Eu não estou conseguindo fechar meu áudio, Josias. Será que... Ah, fechou. Muito bom, fique à vontade, Leandro. Bom, primeiro de tudo, boa noite. Queria agradecer a Carol, né, ao Josias, aí, puxa vida, é impressionante, né? Do Rio Grande do Sul, é impressionante. A vida, esses dias eu vi um meme tão interessante, né? A vida não é um professor de inglês, de escolinha de inglês, que fica repetindo calmamente para você e corrigindo a sua fala. A vida é um nativo do Texas, né? Então, parabéns, Josi, de manter aí a coisa e desejo boa sorte a vocês, porque, olha, não é fácil, não. Então, eu queria agradecer a vocês dois, né? Vocês estão com o projeto do livro e me convidaram, eu e a Gláucia. Eu também quero agradecer a presença da Gláucia e a presença de todos vocês, né? Sexta-feira à noite a gente podia estar fazendo outras coisas, né? Mas a gente está aqui, poxa, pensando num tema delicioso, né? Eu fiquei lembrando da tese da Carol, por que os psicanalistas persistem? Ninguém falou, porque é uma delícia, né? O mais legal é a gente falar, ai, como eu sofro, tal, meu Deus, é um karma, eu vou até o fim dos meus tempos. Difícil o psicanalista falar, puta, eu adoro o que eu faço, mó barato, eu vejo as pessoas se transformarem, eu ajudo as pessoas a se ajudarem, eu vejo as pessoas mudarem a própria vida. Isso
isso não tem preço. Eu estou falando eu, Leandro, eu sou uma pessoa profundamente realizada com o meu trabalho, faço parte de 1%. Agora, eu gostei muito da provocação da nossa fala hoje, né? Por que a psicanálise insiste ainda nesse momento? E também, claro, o Persiste lá da Carol, que é da tese, que virou livro. Aliás, te parabenizo, eu acho que quando a tese é boa tem que virar livro mesmo, viu, Carol? O livro é Resistência, o CD morreu, o vinil morreu, mas putz, o livro ainda ele resiste, ele persiste. Eu sou um amante dos livros, a leitura me salvou, então eu gosto muito de valorizar os livros. Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca li um Kindle. Impressionante, né? Falei, putz, tiozão aqui, tiozão, né? Quando eu compro o carro, eu pergunto se tem CD player. O meu carro é um Honda Fit 2018, tem CD player. Então, já diz, né, da minha posição de um velho hippie, né? Então, eu gosto muito de ser provocado e essas palavras que se juntam e formam um título, né, esse enunciado, para mim são muito interessantes. Então, eu vou tentar falar das duas coisas, insistência e persistência, da psicanálise e dos psicanalistas. Porque é curioso, né? Eu mexo com isso há 28 anos, considerando que eu estudei mais uns 3, 4, sei lá, estou nessa 31, 32 anos. A psicanálise nunca parou de crescer, nunca. E sempre vai morrer, não é científica, não é porque quando diz que psicanálise não é ciência, ela não está dizendo só não é ciência, você é um trouxa se você acredita em psicanálise, você faz análise, você deita no divã e paga R$ 300 por sessão, você é idiota. Você não entende que não é ciência? Remédio não, remédio é ciência. Então, é bastante óbvio, né, que a psicanálise desagrada pessoas, desagrada discursos, né, tecnicamente falando, e é por isso que ela é tão forte, né? Porque ela trata de uma coisa que nenhum remédio vai conseguir. Vou dar um exemplo. Leandro, dá um exemplo. Darei. Olha pelo que a psicanálise se interessa, né? Está todo mundo assistindo as coisas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente precisa ajudar. Eu tentei ajudar aqui de Santo André, onde eu moro, mandei remédio para cachorro, probiótico, mandei remédio para diabetes, insulina, né? Comprei, paguei, mandei Pix aí para um monte de gente, mandei um monte de Pix aí para um monte de lugar, espero que chegue nas pessoas, né? Mas aí a gente acaba se interessando pelas reportagens. Eu tenho paciente, né? Depois do online, a gente atende aí no Brasil inteiro, então eu tenho 3 pacientes de lá do sul, da região, eles vão contando também. E claro, né? Eu gosto muito de rede social, Twitter, né? Especialmente Twitter, né? Com o Elon Musk ainda não conseguiu destruir, mas ele vai conseguir, né? É interessante, né? Eu fiquei sabendo das fake news. Eu vou usar como exemplo apenas uma fake news. Tem várias, mas eu vou usar aqui me escandalizou. Essa eu fiquei escandalizado, né? A Glaucia ficou falando do Freud escandaliza, esse fake news me chocou, né? Que é o seguinte, é um fake news dizendo, olha, cuidado com as suas doações, porque elas têm que ter nota fiscal, senão elas estão parando na divisa de Santa Catarina com Porto Alegre pela estrada, e aí a Receita Federal do Lula está abrindo o caminhão, não tem nota fiscal, eles queimam na hora. Tira tudo e queima já na pista. Aí eu fiquei pensando, matutando. Falei, algum ser humano, deve ter sido uma pessoa, parou para fazer isso. Parou. Ah, vou fazer no computador, vou pôr uma arte, inteligência artificial, hoje você faz tudo, vou bolar um caminhão do lado de um fogo, eu acho essa imagem. E o cara fez isso e, obviamente, disparou para um monte de gente. E esse monte de gente redisparou. Eu tive um pintor aqui em casa, colega meu de longa data, ele é ultra bolsonarista. E ele me colocou no WhatsApp, lógico, para a gente falar sobre a pintura, precisa comprar tinta, pincel, aquelas coisas. Depois acabou a pintura e ele me deixou na lista. Então eu recebo todos os WhatsApps do gabinete do ódio. E eu fico assombrado. Não, eu fico, meu Deus do céu, mas nem nos piores filmes de terror eu veria tamanha canalice, né? Aí eu fiquei comparando o seguinte. Então, o psicanalista se impressiona como alguém pode fazer isso com tanto prazer, né? Depois que o Lacan inventa o conceito de gozo, fica tudo mais claro
Como é que alguém goza fazendo isso? Tamanha maldade, tamanha canalice, e mais ainda, alguém recebe. E ao invés de dizer, meu Deus, que absurdo, eu vou apagar isso, não, eu vou mandar no meu grupo do Zap. Então, a psicanálise se interessa por esse mal-estar, por esse lado do ser humano que nenhum remédio vai curar. Não adianta a indústria farmacêutica querer me convencer que não vai curar. É do humano. E já existia na época do Freud. Com o nazismo, por exemplo, né, com o Goebbels falando, você pega uma mentira e martela, 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 martela ela 1 milhão de vezes, ela vai se transformar em verdade. A essência é a mesma. Então, quando a Glaucia fala de fascismo, ela está coberta de razão. A estratégia é a mesma, estratégia de gente muito competente, diga-se de passagem. Porque o ódio é um elemento novo que eu acho que os psicanalistas se iludiram achando que com a evolução e o desenvolvimento da humanidade, isso seria enterrado. A questão é por que que a gente acha que nós evoluímos e nos desenvolvemos só por causa do desenvolvimento da tecnologia? Não. Esse lado obscuro, nosso lado B do vinil, lembra do lado B, as músicas do lado B? Nosso lado B continua igual desde o Freud. Então, é estranho pensar que a psicanálise vai sumir, né? Seria estranho. Como? Se a psicanálise se debruça justamente sobre esse lado B, esse lado obscuro, essa sombra, como que a psicanálise vai sumir se ela faz um tratamento que incide justamente nisso? Então, uma pessoa que faz análise, enfim, uma análise que se desenvolva, que caminhe, uma boa análise, eu não acredito que ela compartilharia no Zap essas coisas horrorosas, coisas, assim, assombrosamente canalhas. Não creio, posso estar equivocado, lógico, posso estar sendo imoderadamente otimista? Posso, mas eu acho que a psicanálise transforma a gente e a gente passa a lidar com o nosso lado B aqui do vinil, o lado B que cada um de nós temos, de uma outra forma. É um tratamento ético, não é um tratamento de saúde, é uma outra coisa. E aí nos permite também estabelecer outras relações com esse lado B do outro grandão lá, o Lacan, o grande outro, e principalmente do outrinho, com letra minúscula, que é o social, que é o que Freud descreve brilhantemente em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então, a psicanálise insiste e persiste, né? Os psicanalistas persistem, porque a psicanálise, nesse sentido, é imbatível no tratamento do singular, do único, do particular de cada um. É uma aventura assim indescritível. Por mais que alguém que faça análise tente descrever, é impossível. Então, a gente consegue falar de retrospectiva. Eu me recordo da tese da Carol, que ela ia fazendo perguntas, as pessoas respondendo, ela ia extraindo alguns excertos. As pessoas falavam muito do passado. Ah, meu pai era psicanalista, meu tio, professor, blá. Mas pouca gente falava do presente mesmo e principalmente do futuro. Né? O lugar da psicanálise tem o ontem, tem o hoje, mas tem o amanhã. Por que que a psicanálise não morre? Porque, ao contrário, porque não para de crescer. E aí, a psicanálise ela tem uma coisa também que é curioso, né? Eu sou de antes das redes sociais, sou de antes da internet, eu sou da época da máquina de datilografia, mas quando surge a internet, esse discurso fascista do ódio aí que está tão atual, ele surge como uma bomba, ele explode violentamente. A ideia é despertar o ódio na pessoa elegendo um inimigo. Isso é uma coisa, isso é um projeto de poder violentíssimo. E a psicanálise, ela surge na internet de uma maneira tão interessante, tão criativa, não só pelos memes, enfim, pelos podcasts, eu mesmo tenho o Rádio Freud, os psicanalistas na mídia, né? O Christian Dunker talvez seja o expoente mais expressivo aí, né? E a nossa produção teórica que é impressionante, né? Impressionante, né? Ela não para, meu Deus do céu, mais um livro. O, o nosso colega, o editor, aí falou, puxa, mais um livro, né? A gente não consigo ler. O Cristo escreve uns 10 livros, eu compro uns 3, 4, não consigo. Quando eu acabei de ler, ele já escreveu mais 3, eu não consigo. Hoje chegou um da Amazon, eu preciso ler isso aqui.
Eu falei, a resposta para Pasternak, eu não li nem os ataques da Pasternak, eu falei, meu Deus do céu, no que eu estou me transformando? Porque é um campo em plena ebulição. Essa é a questão. Então, por que ela insiste ainda nessa contemporaneidade louca? Porque ela é louca igual. A psicanálise, gente, eu gosto de música, ela é o heavy metal da música, ela não é música clássica. É o black metal da música, uma música muito intensa e, resultado, nós estamos em tempo de intensidade. Então, quando a gente pensa na insistência da psicanálise, eu desconfio, essa é uma hipótese pessoal minha, eu desconfio que tem um efeito rebote. Quanto mais quer matar a psicanálise, mais ela cresce. E vou mais longe. Quanto mais a indústria farmacêutica se imiscui nas formações médicas e tenta dizer que é tudo biológico, eu acho que os jovens médicos dizem, não, não é tudo biológico, tem o social e tem o psicológico também, né? Claro, a psicanálise se interessa pelo social. É o que a gente chama de um fenômeno claramente histérico. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Então, vou fazer o contrário. E aí eu acho que esse empuxo para calar a psicanálise faz um monte de gente se interessar pela psicanálise. Por exemplo, a Natália Pasternak, eu acho que ela ajudou muito a psicanálise. Muito. Porque ela começou com essas bobagens aí de não é ciência, e todo mundo ficou louco com ela. Eu até brinquei, eu falei, o Christian deve estar afiando um facão de 1,5 m. Aí, quando eu vi o livro, falei, não, o facão deve ter uns 3 metros. Coitada da Pasternak, não chega perto do Christian. Falei, eu não dou um mês para o Christian escrever um livro, 300 páginas. Já está aqui comigo o livro, já está aqui. Então, além do Christian, tem muitos outros colegas e, às vezes, a gente comete excessos, enfim, né? Às vezes a gente se excede, também quer falar de tudo, que também não é legal, mas o psicanalista ele sempre tem algo a dizer e, via de regra, algo interessante, algo inteligente, via de regra, né? Então, isso acaba tocando as pessoas, né? Eu, depois do podcast da Rádio Freud, eu notei que um monte de gente me procurava pelo podcast. Ah, eu queria fazer análise com você. Eu falei, puta, é uma outra transferência, pela minha imagem, pelo que eu falo lá na Rádio Freud. E aí eu comecei a notar que essas pessoas tinham algo em comum, elas têm uma busca muito intensa de respostas. Eu imagino que a maioria acabe caindo em alguma religião, mas é um grupo de pessoas com uma busca, eu não sei se mais intelectual ou se mais ferrenha, de alguma resposta para entender o lugar dela nesse mal-estar da civilização, né? Que é o título lá do texto clássico do Freud, né? A gente precisa entender o nosso lugar no mundo, né? E aí precisa entender o mundo, precisa entender o mundo. Essa coisa fascista, essa coisa antidemocrática, que tá muito forte em vários países, não é só no Brasil, ela, ela é uma resposta de um grande grupo de pessoas, um bom número de pessoas, ao novo, né? E a psicanálise trata com a resistência ao novo, né? Então, começou o Josias, né? Josias, todos e todas. Falei, vamos ver quem vai falar todes. A Glauciné falou todes. Fez uma descrição, uma audiodescrição para o surdo. Imagina, gente, 20 anos atrás a gente só falava, todos vocês. Então, quer dizer, olha que novidade que não para, que coisa louca que é o mundo. Daqui 10 anos vai ter mais um monte de novidades. Seria ingênuo a gente achar que o 100% da população está aberto ao novo. Não está. Não está. E a psicanálise lida com isso, a resistência ao novo. A gente tem uma habilidade, os analistas, em manejar essa resistência ao novo para que a gente possa incluir o outro democraticamente dentro da gente, não matar o outro, não apagar o outro, não silenciar, não calar, que é o que a gente vê nas redes sociais. Então, essa coisa ética, essa lufada ética que a psicanálise tem, é isso que mantém ela tão vital e tão vitalizante, né? Tão vitalizada, na verdade, tão forte, né? Porque o que a gente fala toca fundo nas pessoas, né? Começou com o gênio, um tal de Sigmund Freud, gênio, 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 gênio. Depois dele veio gente muito interessante produzindo coisas, e isso não para, não tem isso, né? Sai um livro, sai o livro da Carol, meu Deus, os psicanalistas falando com ela sobre por que eles persistem.
você fica curioso, aí você vai atrás do livro, você lê o livro, você dá, Carol, dá uma entrevista aqui para o podcast, a Carol, tá, vai lá, o site, o blog. Então, uma vez o Mezan falou que os lacanianos eram os atletas da caneta, né? Não paravam de escrever. Eu concordo com ele. Mas, além dos lacanianos, os outros psicanalistas também produzem coisas muito interessantes. Então, é um campo que insiste na contemporaneidade, porque a gente está numa contemporaneidade muito produtivista, né? A psicanálise ela precisa tomar cuidado só para não se encaixar nisso a serviço desse produtivismo. Mas ela é intensamente produtiva, absurdamente produtiva. Então, eu queria encerrar minha fala aqui dizendo que não é de graça que algo persista. Eu não acredito, né? Eu já estou nessa há mais de 30 anos, eu fico pensando nas outras escolas de psicologia, eu sou psicólogo de formação, e eu não sei se elas existem ainda. Carl Rogers, terapia centrada no cliente, fenomenologia, sei lá eu, psicodrama. Eu fico curioso, será que existe? Será que ou será que eu estou fora dessa bolha, não chega nada para mim? De repente eu precisaria seguir lá as bolhas, né? Mas eu tenho a sensação que a psicanálise cresceu demais e não para. E eu acho que hoje independe dessa força gigantesca que ela teve dentro das universidades. Foi uma coisa fenomenal. Eu acho que hoje independe. Eu acho que o boca a boca, a, as pessoas hoje atribuem o saber à internet. Por exemplo, se você não souber lavar um tipo de roupa na máquina, meu Deus, como é que lava um tipo de roupa na máquina? Antes você ia perguntar para a tia Cleide, hoje você vai no Google. Não, você vai no YouTube, não é nem no Google. Eu só tiro minhas dúvidas no YouTube. Para mim, ninguém mais sabe nada, só o YouTube. E ele é, puta, mano, ele é o grande outro, ele me responde tudo. Eu falei, nossa, comprei um apartamento aqui, tem sujeira de concreto no alumínio, anodizado. Eu falei, puta, eu vou ter que ir atrás de alguém que mexe com alumínio. Não, Leandro, o grande outro existe. Chama-se YouTube, cliquei lá, como limpar alumínio anodizado. Putz, tinha 10 vídeos. Então, o resultado, a psicanálise está presente fortemente nesse mundo digital, virtual. Então, isso fez a psicanálise crescer mais ainda. Então, a gente continua crescendo pelos modos tradicionais, que é no boca a boca, etc., mas a gente continua também crescendo por outras vias, por outros meios. Então, eu só tenho a dizer, então, que eu estou satisfeito de ter participado aqui dessa oportunidade, aqui dessa mesa, e eu espero ter respondido um pouquinho a resposta, né? A psicanálise insiste porque o mundo pede, o mundo demanda, né? O mundo não refuta a psicanálise, é uma parte de alguns grupos, mas o mundo como um todo, ele sabe, né? Para que serve a psicanálise e eu sempre brinco, o paciente sabe o que é bom para ele. Obrigada, Leandro. Eu fiquei pensando, sorte a minha, né? Acho que agora quem pôde ouvir a Glaucineia e o Leandro, sorte a minha de tê-los na minha banca de doutorado. Imagina como é que foi, né? Aquela conversa e todas as contribuições que eles trouxeram naquela época e agora também, né? E aí, Leandro, pensando um pouco também no que você trouxe, Uhum, vez ou outra, assim, eu sempre falo isso também, às vezes em aula, ou enfim, alguma uhum, conversa informal, eu falo, gente, não é porque hoje o ser humano anda engravatado ou de salto alto que ele evoluiu, sim. né? E ao mesmo tempo, eu acho que vocês foram trazendo, eu fui aqui rememorando, assim, nossa, era exatamente essa a minha pergunta inicial, né? Da tese e que me manteve aí para a produção do livro, né? Por que nós, psicanalistas, sabendo ou tecnicamente, teoricamente, desse lado B do ser humano, por que a gente se mantém nesse ofício? Né? Porque depois que você trabalha, eu falo que no começo parece que tem um amor, né? Tem uma idealização, tem o entusiasmo do recém-formado, que tem que ter, né? Sim. E eu acho que ele é estimulante, é vibrante, de fato, é necessário, mas depois eu fiquei, né, às voltas com isso, quando você entende que esse lado B, ele não cessa, né? Assim, é algo que e tem vários exemplos, e aí a pandemia, né, toda a dicotomia, todas as polêmicas que a gente atravessou na pandemia,
E eu lembro saindo um livro do Maria Homem, né, no Uhum. meio da pandemia. E aí foi isso que você falou. Isso. Então, estava lá a psicanálise produzindo algo, Sim. tentando buscar algum saber naquilo que não se sabe, justamente porque a psicanálise não recua diante do horror, né? E aí eu acho que essa persistência que traduz o meu trabalho, junto com insistência, com perseverança, né? Mas vem exatamente em não ceder à resistência, né? E não ceder enfim, a esse horror como se ele fosse também destruidor e dominador. É óbvio que ele existe, o lado B, mas também ele existe o lado A. E, bom, aí eu estou aqui pensando, viu, Josias, se eu vou trazendo alguns spoilers do livro, ou se eu deixo um pouco também, né, nas entrelinhas aqui, mas acho que uma das ideias, então, para concluir, né, acho que uma das ideias que vem, eu acho que tanto da fala da Glaucineia como a sua, que eu tentei traduzir na minha organização, né, de que, de alguma maneira, a, a psicanálise, ela nos ajuda a construir um diálogo interessante aí com esse lado B, né? Você não vai eliminá-lo, mas você pode lidar com ele de alguma maneira. E eu discuto um pouquinho, não vou dar todos os detalhes, né, para o leitor depois também poder usufruir disso, dessa leitura, mas eu trago um pouco um possível diálogo, né, com esse lado B pela via do humor, né? Poder rir de si mesmo, né? Poder Sim. rir daquela escolha furada, né? De uma insistência naquilo que você já sabia que não ia dar certo, enfim, né? Então, acho que o humor é um possível caminho que eu discuto para a gente dialogar com esse lado B. A paciência, né? Eu acho que a psicanálise traz, que vocês foram colocando tanto a questão da tecnologia, né? Hoje você tem que produzir demais, mas também sempre uma velocidade alta, né? E eu acho que a paciência consigo próprio, né? Também, e com os próprios fenômenos da vida, processos, né? Que estão ao nosso redor. E eu acho que um diálogo possível com o tempo, né? Entender um pouco vou dizer, né, de uma forma mais lacaniana, eu acho que entender que o tempo lógico, né, e não o tempo cronológico, está mais a nosso favor do que a gente imagina, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Ouvir vocês e pensar um pouco o que me motivou, né, a escrever esse tema. E é curioso, assim, eu acho que para quem não sabe, no meio da minha escrita, do meu doutorado, algumas pessoas me questionaram por que eu não ia falar da desistência, porque eu poderia ter pesquisado, porque Sim. alguns psicanalistas desistiram, né? Sim. E eu tinha clareza que não era essa a, o tema, né? O recorte. Por mais que a gente tenha que pensar, como a Glaucineia falou, né? O que não pode persistir, mas nesse momento eu acho que ficou para mim muito claro, né, o quanto tem algo que nos mantém, que é óbvio, né, que tem aí uma certa satisfação. Eu falo do apaixonalista, né, tem uma paixão, Isso. mas não cega, não. Também um diálogo aí com essa psicanálise que é extremamente trabalhosa. Enfim, não vou. Acho que eu estou trazendo muitas informações também do que o leitor pode encontrar, mas eu acho que foi um prazer assim ouvi-los e eu acho que vale a pena, né, Josias, a gente abrir para pergunta, ou se a Glaucineia quiser comentar agora, depois que o Leandro falou. E me parece que tem uma pergunta também no chat. Vamos ver se eu consigo. Não sei se o Josias consegue abrir aí melhor. Uma pergunta da Sim, Tatiana. tem uma questão no chat e alguém já levantou a mão. Ah,
Isabel Ramparian, talvez vamos deixar a Isabel falar primeiro, depois a gente lê a pergunta. Eu acho que a gente vai ler a pergunta, porque eu acredito que a minha mãe não sabe que ela levantou a mão, Josias. Tá bom. Eu vou ler a questão aqui do chat, então, a gente vai ver. Só o fato dela ter conseguido entrar já é um avanço, mas eu acho que ela Certo. não sabe que ela está com a mão levantada. Pessoal, enquanto isso, então, está aberto, né, o momento para questões. Vocês podem levantar a mão ou se inscrever no chat, mandar alguma coisa para a gente estar fazendo esse momento de interação. A questão da Tatiana Gomes. Se a psicanálise não combina com silenciamento, o que acontece na contemporaneidade, que temos inúmeros relatos de pessoas autistas adultas testemunhando situações de violência e silenciamento ocorridas em suas análises? Se nós, analistas, não devemos ficar insensíveis às diversas maneiras de ser e estar no mundo, seja através de uma sexualidade, gênero, etc., o que se passa no campo psicanalítico que é possível entrever a resistência de muitos quando seus analisantes se afirmam, apresentam, fazendo parte de dada estrutura? Em A Clínica Diferencial das Psicoses, temos Contardo se afirmando neurótico mais de uma vez em conversa com outro colega também psicanalista. A clínica das neuroses e a insistência de se dizer neurótico permeia o campo da psicanálise, seja em escolas, instituições, análises, livros, postagens, universidades. Mas quando nos deparamos com psicóticos e autistas a par de seus respectivos funcionamentos, por que motivo isso vem sendo silenciado nas análises de tais pessoas? Deixo as perguntas aqui a partir da fala de Glauci para que eu possa assistir a gravação. Não vou poder ficar online agora. Essa é a fala da Tatiana Gomes. Já temos mais alguém inscrito para colocar mais alguma questão na roda e depois a gente voltar para a mesa. Acho que não, Josias. Eu não tenho a visão de todo mundo. Marielle, quer falar? Teu microfone está silenciado, Marielle. Não estamos te ouvindo. O microfone dela não está funcionando, na verdade. Às vezes, quando ela vai entrar no Zoom, ela não pode clicar lá a ausência de som. Você quer escrever no chat? Vê se você consegue se expressar pelo chat. Isso. Alencar, quem falando enquanto isso? Sim, por favor, Obrigado. Vocês me Alencar. escutam? Obrigado. Sim. Primeiro agradeço a oportunidade, né, de estar ouvindo aí pessoas que eu admiro muito, né? Em especial a Carol, que eu devo conhecer aí uma década mais ou menos, né, Carol? E vou dizer assim que desde do primeiro dia que eu a conheci, ela me impactou, né? Principalmente com as palavras dela. E tô tentando não me emocionar, né? Porque foi aluno dela, né? Enfim, ela me influenciou muito, inclusive a persistir na psicanálise, né? Então, eu fico muito feliz que as palavras dela vão ganhar mais público, né? Acho que passou da hora das palavras dela impactar mais pessoas aí, né? E eu tive a oportunidade de ler a tese dela, né? E várias interrogações surgiram. Vou tentar colocar uma aqui que eu acho muito interessante, que a Carol faz numa das determinadas cartas, dizendo que o analista ele meio que tem que inventar um estilo próprio, uma maneira para poder se sustentar enquanto um praticante, né? E me parece que as entrevistas que você fez, Carol, todas levaram analistas a saírem um pouco das quatro paredes do consultório, né? Ou eles estão aí transmitindo, eles estão utilizando inclusive, sobretudo, a palavra, né? Então, ele para de escutar um pouco e vai falar, né?
Eu queria perguntar, desculpa se eu estiver sendo invasivo, né, Carol? Seria a escrita uma forma também de você persistir? Por que que os analistas escrevem, né? Por que que os analistas vão lá, metem a cara para falar sobre política, né? Que nem o Christian Dunker, acho que todos aqui também falaram, né? Porque, enfim, utilizam de tantos meios para poder transmitir, né? Seria então, Carol, a escrita uma forma também de você persistir na psicanálise e tal? Queria te ouvir Com um pouco sobre certeza, isso. com certeza, Leicar. Eu acho que uma das questões que também me impactavam é como o ofício, né, do psicanalizar, ele é solitário, né? Então, o psicanalista que trabalha especificamente com a clínica, não obrigatoriamente consultório, mas seja a clínica em equipamentos públicos, enfim, eu sempre dizia, eu não conseguia chegar em casa no fim do dia e dizer o que tinha acontecido no meu trabalho. Não poderia compartilhar ali, né, aquela sessão, enfim. E aí, eu acho que tem um ponto que nessa persistência eu vou incluir a perseverança, né? Eu acho que tem uma pitada aí de perseverar na psicanálise quando se torna mais possível esse diálogo entre os pares, né? Então a gente vai, eu vou usar um termo, a gente vai se enfiando em grupo de estudo, a gente se coloca enfim, palestras, você vai fazendo agrupamentos, né, com outros psicanalistas, e claro, o dar aula, o conversar, o dialogar, o compartilhar, né, a clínica, a teoria, e o escrever. Então, a escrita acaba, assim, compondo eu acho que um elemento primordial, assim, né, desse compartilhar de uma solidão, né, do ser psicanalista. E aí você reduz essa sensação, e aí você parece que você não está mais sozinho, né? Porque tem outras pessoas, isso, conversando, pensando, ou até refutando a tua ideia, mas enfim, eu acho que nessa persistência, o, as maneiras diferentes que a gente passa a lidar com a palavra nos mantém psicanalizando. Mas Glauci e Leandro, se quiserem complementar, também são escritores, né? Então, É, eu, professores, escritores, todos. eu acho que escrever ajuda a gente a organizar as ideias. Mesmo o paciente, quando ele escreve algo da vida dele, numa coisa num tom meio ficcional, tal, não importa, ajuda a organizar. Então, né, a própria Carol cita lá num, num determinado momento que uma pessoa fala que escrever para ela é uma coisa vital, me recordo de uma fala lá. Mas é engraçado, né? Todo escritor fala que é um processo doloroso, né? Curioso. A gente escreve tecnicamente, academicamente, um capítulo para um livro, tal, mas é difícil falar da própria experiência. Escrever sobre a própria experiência eu acho algo muito rico. Talvez eu acho que essa dor aí vai indo pela via do acessar, né? Você tem que acessar algumas questões e ao mesmo tempo elaborar e ao mesmo tempo Uhum. organizar. Eu penso que é doloroso pelo processo que implica, né, a escrita e as questões que estão envolvidas ali. Uhum. Na minha É, Glaucio? tese de doutorado, vocês me ouvem? Tá. Na minha tese de doutorado, eu cito a Clarice Lispector, que diz que escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. E a Marguerite Duras, ela, em uma entrevista à TV, ela fala que só há uma coisa mais forte que a mãe, a escrita. Então, essas duas grandes escritoras, né, e com o seu estilo muito peculiar, falam do inferno também, da escrita, da dificuldade que é a escrita, mas que alguns podem se servir dela. Não todos, né? Mas muitos podem se servir da escrita. Mesmo uma criança com suas condições muito precárias psíquicas podem se valer mesmo de alguns garranchos, né?
E a escrita tem uma função muito interessante. E o Freud escreveu a teoria, escreveu a clínica, e nós somos convidados a essa escrita e podemos nos servir delas. Eu acho que o Carlos ia fazer um comentário. Oi, oi, Carol. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, Não é nem pergunta, Carol, assim, é só estimulado pelo que o Alencar colocou. Pensei nisso que o Leandro falou do vital, e eu não tenho dúvida que a Carol é vital para um monte de gente que está aqui hoje, né? Assim, acho que é muito legal essa celebração, Carol. Ela mudou o curso, não tenho dúvida de um monte de vida que está aqui. Pessoas que às vezes eu recebo no consultório e falam assim, eu assisti uma aula da Carol e agora eu quero ver o que que é isso, psicanálise, né? Então, é legal, Carol. Parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua coragem de fazer uma coisa como essa, né? Escrever e como o Alencar colocou, assim, se tornar mais pública para mais gente, alcançar mais pessoas aí. Parabéns. Não tenho pergunta, só acho que felicitar mesmo e estou muito feliz de estar aqui e ver gente, né? Pessoas conhecidas aqui que, como o Alencar falou, né? Já tem aí quase uma década ou uma década, né? Que a Carol está sendo vital e vai continuar sendo ainda nas nossas vidas aí. Parabéns, viu? Carlos é um parceiro e eu vou fazer uma correção, Carlos. Eu não sei se eu concordo que a coragem foi em escrever, eu acho que a coragem é em publicar, né? Até porque o Carlos escreve, né? E tem muitos textos, muitos artigos produzidos, e escreve também muito bem. Mas eu acho que tem uma coragem em publicizar. Eu confesso que em algum momento eu liguei para o Josias, falei, né? Em alguma conversa, falei, Josias, deu vontade de desistir, né? Na hora que o livro, ele falou, agora vai. Eu falei, nossa, deixa eu pensar, né? Enfim, aquele processo, né? De nossa, né? Muitas pessoas podem ter acesso e não concordarem, rebaterem, né? Como que isso vai ecoar no outro. Enfim, depois a gente trabalha essas questões em análise, consegue caminhar e a editora, enfim, ter paciência aí com os autores de primeira viagem, né? Mas muito obrigado, Carlos. Eu acho que por toda a parceria, não só pelas palavras hoje também, um grande parceiro aí nas minhas ideias, né, nos textos, na escrita. A Marielle acho que conseguiu escrever aqui. Ela conseguiu, acho que é para você, Carol. E você consegue ler, Josias? Não sei se eu Sim, consigo. pode Ai, por deixar que eu favor, leio aqui. por favor. Boa noite. Freud nos revela que o sofrimento vem de três fontes: o poder implacável da natureza, a deteriorização do nosso corpo e as relações humanas. Contemporaneamente, nas relações humanas vemos muita intolerância. Carol, como psicanalista, como você persiste, insiste e resiste? Leandro, sou fã dos lados Bs da vida. Sou fã de black metal. Ela é mesmo. E tem mais um comentário, então, logo abaixo, da Grazi. Ah, Carol e os convidados, vocês trazem essa temática complexa sobre persistir. Mas vocês já pensaram em algum momento em desistir? Como lidar com isso? Bom, volta para a mesa aí. eu vou responder para a Mari, que eu acho que é fazendo isso que nós estamos fazendo, né? Lidar com a intolerância não é fácil, não vou dizer que, nossa, temos uma receita, mas eu acho que é exatamente isso, né? Dialogar com os pares, né? E pares não no sentido porque pensamos iguais, né? Mas pares no sentido de quem está aberto a um diálogo, né? Quem está aberto a uma conversa. Me localizando, eu acho que é óbvio, né? Assim, porque você perguntou como psicanalista, né? Eu acho que é estudando, persistindo no tripé. Não tem como não falar do tripé.
Então, eu penso nesse momento que é isso que me ajuda a persistir, a insistir, a resistir, tá? E a Gra perguntou se em algum momento nós pensamos, também é para os convidados, né? Se nós pensamos em desistir. Eu nunca pensei, eu sempre tive medo que a psicanálise desistisse de mim, se o paciente me procurasse mais, eu fosse catar latinha na rua. E para os leigos, né? Black metal é uma música extrema, radical, de crítica social, é pior que o heavy metal, né? Se o heavy metal já choca vocês, black metal, então, nos anos 80, é incrível, surgiu nos anos 80, estão falando disso 40 anos depois. É uma música terrível, né? Então, se a Madonna choca algumas pessoas, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não estamos evoluindo, cacete. Glau, você quer comentar? Ah, o teu microfone. É. Tem uma questão inicial que foi feita no chat sobre diagnóstico. O que me ocorre, dada a complexidade da questão, é pensar a diferença do diagnóstico em psicanálise, do diagnóstico para a psiquiatria. O diagnóstico em psicanálise ele é feito sob transferência e ele é feito a cada sessão, né? Ele não encarcera o sujeito numa determinada resposta, embora a gente trabalhe com hipóteses em relação a estruturas clínicas, né? O Freud fez todo um trabalho para pensar a neurose, o Lacan para pensar a psicose, a psicanálise está aprendendo com o autismo, com as contribuições da genética, mas isso é uma coisa que a gente ainda tem muito que avançar. Pensando no silenciamento falado por autistas, não sei em que contexto, como é que isso pode ser pensado em cada caso, mas me ocorre, e acho que o Leandro vai lembrar dessa referência, de um texto da Clemência Baraldi, que é uma psicopedagoga argentina que tem um livro cujo título, eu acho um dos nomes, eu morro de inveja de alguém que escreveu um livro com esse título, que é Aprender a Aventura de Suportar o Equívoco. No livro, ela dá o exemplo da menina Alicia. E a Alicia está numa psicopedagoga, né? Porque ela não aprendia. E aí a psicopedagoga vai fazer uma prova piagetiana de conservação de números lá, para quem entende um pouco do Piaget, ele vai falar que a criança adquire a conservação de números quando ela, independente da forma com que a quantidade se apresenta, ela acha que aquela quantidade se apresenta, seja se a quantidade de objetos está mais junta ou mais separada, então a Clemência coloca 7 bolinhas, 8 bolinhas ali mais juntas e outra fileira mais separada e pergunta para Alicia, Alicia, onde tem mais bolinhas? Em cima, embaixo, ou é tudo igual? E a Alicia fala, parece que tem mais em cima, mas não tem. Eu pareço que sou boba, mas não sou. Então, eu acho de uma preciosidade clínica a fala da Alicia, porque a Alicia não está presa a uma nomeação que vem do outro. Ela se descola de uma nomeação. Eu pareço que sou boba, mas não sou. E acho que a psicanálise enigmatiza os nomes com os quais o sujeito se apresenta. Sou alcoolista, sou idiota, sei lá o quê, sou corintiano. Não, são determinadas identificações e a gente trabalha um pouco com desidentificar-se, né? Claro, com as devidas proporções, o nosso lugar é outro, o diagnóstico em psicanálise é de outra ordem, foi o que eu pensei. Não sei se vocês querem falar alguma coisa a respeito, que provocou vocês em relação a essa questão, Leandro, Carol? Não, eu queria só falar uma coisinha, porque eu li a pergunta e falei, puxa, eu poderia dizer algo sobre isso. Sempre existirão as minorias. A palavra normal, se a gente tirar a letra L, ela vira norma. A norma sempre tenta homogeneizar as pessoas, né? E o ser humano resiste a isso, ainda bem, né? Então, sempre as minorias vão existir. A psicanálise é uma prática libertária, né? Ela se interessa pelas minorias e se interessa em pôr em xeque essa norma, que é um mal-estar artificial, que é a tentativa de adaptar essas minorias a uma maioria que, sei lá, eu acho que merece ser pensada e repensada.
Bom, e eu vou retomar, então, a pergunta da Gra. Não sei se nós também já na nossa reta final, mas quando ela pergunta sobre desistir, não, eu não pensei em desistir. Tive vários momentos de angústia, isso sim. Mas o que eu fiz com essa angústia foi ter produzido algo a partir dela, né, que veio a se tornar tese de doutorado, mas não desistir, né? Desistir não, até porque acho que foi o que o Leandro falou, né? Acho que eu sempre tive medo da psicanálise desistir de mim, de fato, né? Mas sim, teve sempre muitos momentos de angústia. Só que eu acho que o psicanalista, quando ele se angustia, ou não só o psicanalista, né? Mas quando tem uma angústia, é o afeto aí que não mente, né? Ele tem algo que falar, né? Não, estou só concordando. Eu acho que tem algo aí que nos dá uma direção, né? A gente pode fazer algo com aquilo. Acho que é isso. Eu responderia que muitas vezes o cansaço, a exaustão, a, a dificuldade mesmo da clínica, né, que é desafiadora, obriga a gente a se valer do tripé análise, supervisão e formação teórica. Então, ao verbo desistir, eu sempre utilizo o verbo acreditar, né, do samba. Então, para mim, sempre foi isso. Mais ainda, acreditar mais ainda, que é o que faz levar à frente a empreitada. Bom, Bem, a gente está se aproximando do final aí mesmo, né? Como a Carol comentou. O bate-papo está muito bom, né? Tá gostoso, mesmo sendo aí a sexta-feira de noite e tal, mas está muito legal. Acho que talvez se a gente abrisse aí, teria mais questões, mais comentários e, e mais circulação da palavra aqui na mesa mesmo. Mas eu gostaria de, então, em nome da Editora Discurso, agradecer nossos convidados, né? O Leandro, a Glaucineia, parabenizar a Carol por esse momento de pré-lançamento. Não é o lançamento formal ainda, né, Carol? Mas é um pré-lançamento. A gente está dando notícias aí do livro que está sendo publicizado. E convidar vocês, então, a se despedirem do público e talvez aí últimas palavras, né, que queiram colocar ainda sobre essa temática do nosso encontro de hoje. Fiquem à vontade. Bom, eu queria então só tomar a palavra e me despedir, agradecer aí, espero que também quem assistiu aí, estivemos em 26, 27 pessoas, que a gente possa sair daqui mais reflexivos, mais curiosos, né, e mais abertos para o novo, né, disso que se trata a psicanálise. Boa sorte para vocês. Eu agradeço a participação, não dá nem vontade de acabar, né? Mas é sexta-feira, tem que dar um ponto de basta aí, chegar o momento de concluir, mas espero que esse tenha sido um tempo de compreender interessante. Até a próxima. eu acho que eu vou terminar com até a próxima também. Eu acho que o pré-lançamento, enfim, me trouxe muitas rememorações, muitas emoções, fui afetada de diversas formas. Algumas pessoas falando, o Carlos Alencar, Marielle, que fala mesmo, mas enfim, acho que tantos outros que acompanharam, e eu acho que é o que o Josias falou, né? Talvez seja só um início, um pontapé, né, para todo um trabalho assim ainda acho que de diálogo, né, que esse livro pode ainda trazer em outros espaços, em outros momentos, até em outros formatos. Então, eu até logo, até breve, né? E quem sabe um até breve com todo mundo com o livro na mão, e aí alinhar com outras questões também, né? Ver se trazendo aí essas diferenças da tese, do livro. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero encontrá-los em outros espaços e aí trazer o que reverberou em vocês também após a leitura. E Josias,
um agradecimento especial à editora, a você, né, que presentifica aí a editora Discurso para mim, né, e de todo o processo, né, todo o cuidado, todo o acolhimento, toda a paciência também, todo o bom humor também, e eu acho que foi muito vocês, assim, você foi muito cirúrgico nesse momento de decisões desses últimos dias, né? Então, eu agradeço muito por essa parceria. Obrigada mesmo. Tem sido um mútuo prazer, Carol. Para a gente é muito bom poder estar publicando um livro com tamanha qualidade e tamanha provocação no nosso campo, né? Então, muito obrigado, Carol, Leandro, Glaucineia, todos que estão nos assistindo aqui. Lembrando que o livro segue em pré-venda. Logo a gente vai estar também anunciando outros eventos que vão estar sendo realizados em torno de lançamentos do livro em outros locais, em outros formatos, como a Carol colocou. Então, é realmente um até logo, né? Aguardem as cartas. Exato. Boa sorte. Tchau, gente. Boa Nada, noite. tchau, Boa tchau. Boa noite. noite.